Além das praias paradisíacas, o litoral sul de Santa Catarina possui outro tesouro: os sítios arqueológicos. A nossa equipe conversou com um historiador para entender a importância de conhecer e preservar esses espaços. Localizada em um litoral com importantes sítios arqueológicos, Garopaba herdou um valioso acervo de uma cultura milenar. Estima-se que os sambaquianos, o povo que habitou essa região, esteve aqui há cerca de 8.000 anos atrás. Essa população detinha o mesmo conhecimento de sociedades neolíticas europeias, com lugares sagrados, monumentos rupestres, sítios de arte e ciência astronômica. Nós estivemos visitando alguns desses locais com um historiador, que nos explicou a importância de conhecer e preservar essa história. Preservar é o mínimo, né, que nós podemos fazer, né? Que preservar na pedra, ela já está, dá para dizer, preservada. Eu acho que nós temos que cuidar do ambiente, do entorno, porque são marcas, né, que contam a história da humanidade. E nós temos essas marcas aqui. E além dela ter um cunho, né, importante, né, histórico, nós temos a questão do turismo cultural, né, que pode trazer grandes benefícios para Garopaba. Então a presença, né, dos povos primitivos aqui na nossa costa, né, garantem que esse lugar é um lugar especial. Foi escolhido para se morar aqui, por ser um lugar agradável, né, rico em alimentos, um bom lugar para se viver, né, há milhares e milhares de anos atrás. Então seria interessante, né, que nós, hoje, pelo menos respeitássemos, né, esses ambientes, esses locais, com alguma identificação, uma manutenção, até mesmo para que as pessoas que vêm nos visitar passem a saber, né, um pouco mais da nossa história, que é o que nós precisamos valorizar cada vez mais, a nossa história. Nossa primeira parada foi na Praia da Vigia, em uma oficina lítica localizada na esquerda de quem está na praia, olhando de frente ao mar. Uma densa vegetação acabou cobrindo parte das marcas nas rochas, que indicam que naquele local os povos pré-coloniais produziam seus utensílios de trabalho, afiando e polindo peças nas pedras. Nós podemos dizer assim, ó, no mínimo 8.000 anos, né, contando do presente. Mas é que elas vêm sendo utilizadas, né, pelos povos, né, que vieram na sequência, né, como por exemplo o Embiá Guarani, que quando ele chegou aqui há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, ele foi usando essas oficinas líticas que já pertenciam ao homem do Sambaqui. Então ele também continuou usando essas oficinas e elas estão aí e vão ficar aí para sempre, porque elas estão marcadas na pedra, né? Então elas vão estar aí para a eternidade. Então eu creio que esse processo do tempo, né, é isso, mas a gente pode dizer que pelo menos 8.000 anos sem preocupação, assim, que elas já estão aqui sendo utilizadas, né? A segunda parada foi no início da trilha do Casqueiro, na Ponta da Vigia. Ali foi feita uma réplica de um observatório solar, ferramenta utilizada para calcular as estações do ano e estar em sincronia com a natureza. Era um instrumento importante para saber a época exata de plantar, pescar e colher. Para isso acontecer, né, o Sol e a Lua eram os principais referenciais, né, para eles poderem fazer essas suas atividades culturais, para saber quando era a época de pegar, de chegar os cardumes de peixes, a chegada das baleias, da colheita, na hora de plantar, a época das frutas, para eles saber com antecedência. Por quê? Porque eles lidavam diretamente com a coisa natural. Então eles não podiam, por exemplo, começar a construir um equipamento de pesca quando o peixe estivesse aqui, né? Eles já tinham que construir o equipamento bem antes do peixe chegar. Para isso tinha que preparar as fibras naturais, eles precisavam se preparar com seus equipamentos, né? Secar, colher, secar, curtir, fazer todo o processo, para quando o peixe chegasse, eles estariam com os equipamentos prontos para fazer a pesca, né? Ou a caça, enfim. Então esses observatórios solares, exatamente eles davam esses avisos, sabe? Então eles faziam essas marcas com pedras, através das sombras, né? Usando a sombra do sol. Eles sabiam, ó, quando a sombra chegar na tal pedra, a gente sabe que está na hora de colher tal planta, de fazer tal fibra vegetal, de preparar tal coisa, porque quando a sombra chegar lá naquela outra pedra, o peixe vai chegar. Então era uma espécie de um calendário, sabe? Movido pelo sol. A gente chama de um observatório solar. Então esse aqui é uma réplica que na época nós fizemos, trazendo, né, a mesma ideia, a mesma concepção de outros que nós temos aqui, né, feito pelos povos primitivos, só que estão dentro de propriedades particulares, muitos já foram destruídos, né, muitos foram tomados pela mata, enfim.
Então, nós trouxemos para cá que aqui é de fácil acesso para as escolas, né, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa história. E para encerrar o passeio, fomos até o Morro do Índio, localizado na divisa entre a Praia da Ferrugem e a Praia da Barra. Esse é o maior sítio arqueológico de Garopaba. Ali, além das oficinas líticas, há conchas e vestígios dos povos originários e também corpos enterrados. Fernando explica os motivos pelos quais esse local foi escolhido como ponto de referência para os sambaquianos. Nós estamos aqui exatamente no Morro do Índio, né, entre a Praia da Ferrugem e a Praia da Barra, né? Só que hoje a gente considera ele como se fosse um morro, né, que está conectado aqui com o continente, porque toda essa faixa de areia, há pouco tempo atrás, ela não existia. Então isso aqui era como se fosse uma ilhota, sabe, perto do continente. Então de fácil acesso. Então se tornava um abrigo seguro para os povos sambaquianos, já que eles viviam integrados com a natureza. Eles não construíam moradias, proteções, assim, né? Então eles viviam em tocas de pedra, em capões de mato. Então eles viviam de forma bem natural. Então, para a segurança deles, como na época ainda tinha bastante animais selvagens aqui, né, principalmente a onça, então eles precisavam dormir em lugares seguros. Então essas ilhotas perto do continente eram bem seguros para eles, considerando que eles já sabiam navegar, né? Podemos dizer até que surfavam aí em cima de tábuas, né, de madeiras, né, que davam na praia, e remando com as mãos eles se deslocavam nesses espaços pequenos assim entre o continente e a ilha. Então esse lugar aqui se transformou numa morada segura por milhares de anos. Então esse aqui é um sambaqui, né? Um lugar onde eles modificaram inclusive o próprio ambiente de tanto tempo que eles ficaram aqui. Histórias da humanidade, né? Está aqui, né, registrada, como nós estamos aqui em cima dessa oficina lítica, que é uma das maiores aqui do litoral, né? Onde eles construíram seus equipamentos, né? E para mergulhar e pescar, porque eles mergulhavam muito bem e caçavam e faziam uma série de atividades, né, com os seus equipamentos de pedra, e eles não podiam perder esse equipamento, porque esse equipamento era valioso, então ele tinha que ser muito bem trabalhado e conservado. Então eles mergulhavam e ferravam os peixes embaixo d'água. Então eles eram excelentes mergulhadores, né? Então essas relações assim com esse lugar aqui, ele era muito intenso. Ainda há muito a ser pesquisado e entendido sobre o passado desse lugar. Mas é um fato que, para conseguir ler essa história, é preciso preservar, da forma mais cuidadosa possível, esses espaços. Ter esse olhar, né, da importância que é, né, a história da humanidade presente aqui, né, nesse lugar. Porque são poucos lugares no mundo que têm essas marcas, né? Então eu creio que isso tem que ser muito valorizado e principalmente respeitado.